E aí, sabe aquela pergunta que quase todo mundo faz quando começa a investir? Tá, mas em quanto tempo eu vou ver o resultado? Pois é, na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso e desvendar como usar uma ferramenta matemática super poderosa para resolver essa questão nos juros compostos. Ok, vamos direto ao ponto com este quebra-cabeça financeiro. Imagina a situação. R$ 1.000 que precisam virar 1.440 com uma taxa de 20% ao ano. A gente tem o valor inicial, o valor final e a taxa. Mas e o tempo? Cadê a peça que falta nesse quebra-cabeça? É exatamente isso que a gente vai descobrir junto. Essa aqui é a fórmula clássica dos juros compostos, que a gente já conhece bem. Calcular o montante final. O capital inicial é até bem direto. O desafio mesmo começa quando a nossa incógnita é o tempo, o famoso T. Ele fica meio que preso lá em cima como um expoente. E para tirar ele de lá, a gente precisa de uma chave especial. Colocando os números do nosso problema na fórmula, a gente chega nisso aqui. Depois de uma simplificada bem rápida, chegamos a esta forma. 1,44 é igual a 1,20 elevado a t. Agora a pergunta ficou bem mais clara, né? A que potência a gente precisa elevar 1,20 para conseguir o resultado 1,44? E aqui está ela, a nossa chave mestra, o logaritmo. Mas calma, sem pânico, a gente vai focar em uma única propriedade dele, que é por acaso a mais útil para nós. Ela permite pegar aquele expoente t que estava lá em cima, isolado, e simplesmente trazê-lo para baixo, multiplicando. É a ferramenta perfeita para destravar o nosso problema. Certo, então vamos ver isso funcionando na prática. Se liga no passo a passo. A gente começa com a equação já simplificada. Depois, aplica a chave, o logaritmo, dos dois lados para manter tudo em equilíbrio. Agora, o pulo do gato é o passo 3. É aqui que a mágica acontece e o t desce. A partir daí, é só matemática básica para isolar o t e pronto. A resposta, 2 anos. Agora que o método ficou claro, vamos fazer mais um para reforçar a ideia. Números diferentes, mas a lógica é exatamente a mesma. O objetivo é mostrar que esse processo é consistente, é um método que funciona sempre. Vamos lá! E lá vamos nós de novo, repetindo os mesmíssimos passos. A gente monta a equação, isola o termo com o expoente, aplica a nossa chave mestra, o logaritmo, para derrubar o t e, por fim, resolve a conta. Isso mostra direitinho como o método se aplica a qualquer cenário. E a resposta aqui, 3 meses. Bom, agora que já dominamos como encontrar o tempo, vamos usar um raciocínio parecido para resolver outra questão financeira super comum. Como é que se compara dois investimentos diferentes? Afinal, como ter certeza de qual taxa é realmente a melhor? Então, temos aqui a opção A, com uma taxa mensal, e a opção B, com uma taxa anual. Se a gente só olhar os números, é impossível dizer qual é a melhor. É a famosa comparação de maçãs com laranjas. A gente precisa de uma base comum para poder avaliar. E o ponto principal é exatamente este. Para uma comparação ser justa, as taxas têm que estar na mesma unidade de tempo. A gente poderia converter a mensal para anual, mas aqui vamos fazer o contrário. Vamos achar a taxa mensal, que é equivalente àquela taxa anual. E para fazer essa conversão, a gente usa essa fórmula aqui. E repare que, de novo, estamos lidando com um expoente, essa potência de 1 sobre 12, que nada mais é do que a raiz duodécima. A lógica de manipular expoentes continua sendo fundamental. Acompanhando o cálculo, a gente insere a taxa anual de 23% na fórmula. O passo crucial é calcular 1,23 elevado a 1 sobre 12. O resultado dá aproximadamente 1,0174. Subtraindo 1, a gente descobre que 23% ao ano é a mesma coisa que, mais ou menos, 1,74% ao mês. E agora sim, a comparação fica justa. Colocando lado a lado, a opção A, com seus 1,8% ao mês, e a opção B, que agora a gente sabe que equivale a 1,74% ao mês, a escolha fica óbvia, não é? Este gráfico aqui deixa a conclusão visualmente inegável. A barrinha da opção A é claramente mais alta. Aquela pequena diferença nos números se torna muito mais clara quando a gente vê assim, de forma gráfica. Portanto, a conclusão é direta. A taxa de 1,8% ao mês é sim a aplicação superior. Na verdade, só por curiosidade, se a gente fizesse a conta inversa, essa taxa daria quase 24% ao ano, superando os 23% da outra opção. Então, o que a gente leva de tudo isso? Primeiro, que encontrar o tempo nos juros compostos é um problema real, mas totalmente solucionável. Segundo, que os logaritmos são a ferramenta perfeita para isso. E o mais importante, dominar esse processo não é só um exercício de matemática, é uma forma de tomar decisões financeiras mais inteligentes.
E essa citação resume perfeitamente o nosso objetivo aqui. Não se tratava apenas de calcular 2 anos ou 1,8%. A questão era entender o porquê e o como por trás dos juros compostos, ganhando assim a capacidade de analisar e comparar por conta própria. E para a gente fechar, fica esta reflexão. Agora que essa ferramenta para destravar o tempo e comparar taxas foi apresentada, que outras dúvidas financeiras podem ser respondidas? A capacidade de analisar está aí. Agora é usar essa chave para abrir outras portas.